Você sabe o porquê o dólar caiu tanto em tão pouco tempo, mas o mercado segue cético com o real? Nos últimos meses, testemunhamos uma pequena queda do dólar em relação ao real, um movimento que, em teoria, deveria ser um sinal positivo para a economia brasileira. No entanto, apesar dessa aparente vitória, o mercado continua cético sobre a estabilidade e a confiabilidade do real a longo prazo. Mas, por que isso acontece? O que está por trás dessa desvalorização do dólar e da persistente desconfiança no real? Para entender a recente queda do dólar, precisamos analisar alguns fatores globais e internos. Em primeiro lugar, os Estados Unidos estão passando por um ciclo de política monetária menos agressivo. Após um longo período de aumento dos juros pelo Federal Reserve para conter a inflação, os sinais de desaquecimento econômico nos EUNOIUT levaram a uma expectativa de corte de juros. Com taxas de juros menores, o dólar perde atratividade para investidores, o que pode explicar parte da desvalorização. No Brasil, a política monetária do Banco Central também contribuiu para essa queda. A taxa Selic, apesar de estar em um ciclo de redução, ainda continua atrativa para investimentos estrangeiros, especialmente em comparação com os juros de economias desenvolvidas. Com o diferencial de juros favorável ao real, o fluxo de capital para o Brasil aumenta, fortalecendo a moeda local. Outro fator importante foi o aumento da entrada de investimentos estrangeiros no país. Grandes exportações do agronegócio, crescimento das commodities e uma melhora na balança comercial também contribuíram para o fortalecimento do real. Além disso, há um movimento global de maior apetite por risco. Com a perspectiva de juros mais baixos nos EQUA, investidores tendem a buscar mercados emergentes para obter melhores retornos. O Brasil, sendo uma das maiores economias emergentes, se torna um destino interessante para esse capital especulativo, o que fortalece momentaneamente o real. Mesmo com essa queda do dólar, por que o mercado continua desconfiado do real? A resposta está na instabilidade econômica e política do Brasil. Historicamente, o país tem problemas estruturais que geram desconfiança entre os investidores. A alta carga tributária, o excesso de burocracia, a instabilidade fiscal e a falta de reformas estruturais são alguns dos principais entraves. A política fiscal do governo também preocupa. Apesar do aumento da arrecadação, o crescimento dos gastos públicos gera temores de um descontrole fiscal a longo prazo. Caso o endividamento público aumente significativamente, o real pode perder credibilidade, levando a um movimento de desvalorização novamente. Outro fator crítico é a dependência do Brasil de fatores externos. Boa parte da força do real atualmente vem do cenário externo favorável, como a alta dos preços das commodities e a política monetária dos NRC-NIWA. Se esse cenário mudar, o real pode voltar a se desvalorizar rapidamente. Para ilustrar melhor essa preocupação, basta olhar para momentos recentes em que o real se fortaleceu temporariamente, apenas para perder valor logo depois. Em 2016, por exemplo, com a mudança de governo e a expectativa de reformas, o real ganhou força. No entanto, a falta de continuidade nessas reformas e a instabilidade política fizeram com que o dólar voltasse a subir rapidamente. A valorização do real tem efeitos positivos e negativos para a economia. Por um lado, um real mais forte reduz o custo das importações, ajudando a conter a inflação e beneficiando empresas que dependem de insumos do exterior. Além disso, viagens internacionais ficam mais acessíveis para os brasileiros, já que o dólar mais barato reduz os custos no exterior. Por outro lado, um real valorizado prejudica exportadores, tornando os produtos brasileiros mais caros no mercado internacional. Isso pode impactar negativamente setores como o agronegócio e a indústria, que dependem da competitividade de preços para se manterem relevantes no cenário global. Além disso, a valorização da moeda pode ser temporária se não for acompanhada de melhorias estruturais na economia. Se o Brasil não avançar em reformas,
o real pode voltar a se desvalorizar rapidamente, gerando volatilidade e incerteza para investidores e empresários. O mercado seguirá observando de perto os próximos passos do governo brasileiro em relação à política fiscal e econômica. Se houver um compromisso maior com responsabilidade fiscal, reformas estruturais e melhoria no ambiente de negócios, o real pode ganhar confiança e estabilidade a longo prazo. Por outro lado, se os desafios fiscais persistirem e o cenário externo mudar, o dólar pode voltar a subir rapidamente. E o real voltará a ser visto como uma moeda volátil. Um fator crucial será a capacidade do Brasil de atrair investimentos de longo prazo, e não apenas capital especulativo. Para isso, será necessário um ambiente de negócios mais previsível e menos dependente de ciclos políticos. Além disso, a economia global seguirá influenciando o real. Se os micros e QA entrarem em uma recessão e o Federal Reserve cortar juros agressivamente, o dólar pode se enfraquecer ainda mais, beneficiando temporariamente o real. No entanto, se houver uma nova onda de incerteza global, investidores podem buscar segurança no dólar, o que poderia reverter essa valorização do real rapidamente. Em resumo, a queda do dólar é um fenômeno multifatorial, mas a confiança no real ainda depende de ajustes internos e maior previsibilidade econômica. A resposta definitiva para essa questão será dada nos próximos meses, conforme o governo e o mercado reagirem aos desafios econômicos do Brasil. Se você gostou dessa análise e quer entender mais sobre economia e finanças, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e comentar sua opinião sobre o futuro do real e do dólar. Nos vemos no próximo vídeo.